você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Nossos avisos. Vou passar os avisos de maneira bem rápida, mas eu queria dar apenas uma ênfase falando aqui para os irmãos da igreja, que é a respeito dos dízimos e das ofertas que nós temos feito ainda, mesmo não tendo nossas reuniões presenciais, tá bom? Você que está na sua casa, precisa fazer o depósito, precisa que alguém passe, entre em contato conosco, pode entrar em contato comigo, com a irmã Viviane ou com algum dos tesoureiros também. Nós podemos ver alguma forma de passar na sua casa para que possamos te ajudar a fazer esse depósito ou algo do tipo, tá bom? E você que fez o depósito, faça o envio do comprovante, né? Às vezes você pode ter alguns aí já na sua casa, umas fotos, alguma coisa assim. Se você não enviou, faça o envio desses comprovantes, tá bom? Para que a gente a tesouraria possa reconhecer isso aqui, tá? Então está ficando aqui na tela a imagem com a nossa conta para que você possa fazer o depósito. Quero fazer um apelo aos irmãos para que possamos permanecer fiéis mesmo nesse tempo que
nós estamos passando. Eu sei que não é fácil, é muito difícil nós conseguirmos organizar, às vezes, as finanças no tempo que nós estamos passando, muitos enfrentando reduções, desemprego e coisas do tipo, mas eu quero fazer um apelo ao seu coração, porque isso não é uma questão simplesmente humana, isso é uma questão de fidelidade com Deus, é uma questão de fidelidade nossa com o Senhor, não simplesmente com pessoas, com estruturas, mas sim com Deus. Dar o dízimo e ofertar é uma questão de obediência ao Senhor, tá bom? Então, que você possa fazer isso e fazer isso com alegria e muita gratidão no seu coração por tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida, ok? O restante dos avisos vão ser projetados aqui, vai ficar um tempinho na tela cada um, mas são os nossos avisos de sempre, tá bom? Então, que Deus abençoe, tenhamos um bom restante de culto. Olá, irmãos, boa noite a todos. Nós faremos aqui uma leitura bíblica. Se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, a Jéssica vai estar lendo Romanos, capítulo 5, do versículo 18 até o 21. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo que nós estamos aqui, por esta noite, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e meios para cultuar o Senhor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada membro da igreja, a cada irmão, cada um que está na sua casa, cultuando ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando suas vidas, suas necessidades, sua vida espiritual também. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoando também a igreja, abençoando o pastor, que o Senhor esteja nos direcionando. Rogamos a Ti que o Senhor esteja, Senhor Deus, sempre na direção também, tranquilizando os nossos corações com relação a essa pandemia. Que o Senhor traga tranquilidade aos nossos corações. Modifique também, Senhor Deus, as nossas vidas mediante a Sua palavra, que ela venha achar morada em nossos corações e trazer transformação para as nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sabedoria que você compartilha com a gente e por nos ajudar a nos manter firmes na fé. Nós gostamos muito de você. Parabéns pelo seu dia. Timóteo, porque é muito legal e divertido. Desapertou. Helena, sabia que domingo é dia do pastor? Não, Não? Você tem pastor? tem. Quem que é o seu pastor? Timóteo, O Timóteo? O que o pastor faz? mostra de Jesus. Mostra de Jesus? O que mais? Ele canta no palco, um louvor. Canta louvor no palco? Uhum. Entendi. E você gosta do seu pastor? Gosto. Gosta? Tá com saudade da igreja? Tô. Então tá bom. Então manda um beijo pra ele. Tchau.
Pai do céu, muito obrigada pela vida do pastor Timóteo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Timóteo, não é fácil ser pastor, né? Mas também não é difícil, né? Nós vamos ler um versículo aqui, recitar um versículo, porque é bem próprio para as dificuldades que um pastor tem. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Te parabenizamos, irmão, pelo seu dia. Vamos orar. Pai querido, nós nesse momento, Senhor Deus e Pai, estamos lembrando que somos ovelhas, que somos dirigidos por um pastor, Senhor, que o Senhor nos enviou. Pai Santo, obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado pelas tuas providências. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pelas tuas misericórdias para conosco. Fortalece o nosso pastor e dá a ele, Senhor Deus e Pai, muito ânimo e muita vontade de vencer os desafios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Vamos agora para a nossa reflexão, num formato um pouco diferente hoje aqui, mas tudo isso para que a gente possa compreender cada vez melhor aquilo que a Palavra de Deus tem para nos ensinar, num formato que seja cada vez mais, que comunique melhor a Palavra de Deus, mesmo dessa forma aqui virtual. Antes da gente começar, eu queria agradecer a todos os irmãos da Missão Batista Comunhão, todos os irmãos da nossa igreja, todos aqueles que estavam envolvidos com a homenagem que fizeram a mim hoje no Dia do Pastor. Sou muito grato. Eu estou falando hoje no Dia do Pastor porque vocês estão vendo hoje. Na verdade estou gravando isso antes, mas já vi a homenagem, fico muito contente com os irmãos, fico muito feliz por esse carinho, por esse amor que os irmãos têm por mim. Amo muito todos vocês aí que estão nos assistindo, toda a igreja. Muito obrigado pelo carinho. Vamos nesse momento agora partir para a nossa reflexão. Pegue sua Bíblia aí, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, os versos de 8 até 10, são os versículos que nós vamos meditar nessa noite aqui, né? Efésios capítulo 2, os versos de 8 a 10. Nós já meditamos no mês de fevereiro a respeito, no último domingo de fevereiro, se não me engano, nós meditamos esse mesmo capítulo de Efésios, mas nos versos de 1 até 5. Não sei se esse texto, se esse sermão está disponível para ser assistido, mas se ele estiver, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link direcionando você para esse outro sermão, para que você possa também assistir. Fará todo sentido você acompanhar, né, esses dois sermões, porque é o mesmo texto que nós estamos lidando, é o mesmo capítulo, são coisas que se complementam, né? Então, se estiver disponível, eu vou fazer aqui o link. Se não, eu vou, quem sabe, mais pra frente gravá-lo, postar aqui também no meu canal, tá bom? Mas abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, os versículos de 8 a 10. O texto vai ser projetado aqui na frente, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Esse é o texto que nós vamos refletir nessa noite e continuamos falando a respeito desse tema que é a graça de Deus, compreendendo um pouco mais a graça de Deus, né? Domingo passado nós falamos um pouco a respeito do que a graça de Deus ela nos ensina a respeito sobre quem somos, né? A respeito de quem nós somos, e também ela nos ensina sobre quem devemos ser, né? Hoje eu gostaria que nós olhássemos para a graça de Deus
e na realidade fizéssemos uma espécie de comparação, né? Entender como que a graça de Deus ela se relaciona com outros temas, como que a graça de Deus ela se relaciona com outros conceitos, outras doutrinas, e nós vamos encontrar tudo isso nesse texto, porque isso nos dá uma compreensão muito melhor a respeito da graça de Deus, a respeito de quem Deus é, a respeito de como que nós nos reaproximamos de Deus e também sobre como nós devemos viver de fato, né? Quais são as nossas motivações para uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Isso tudo enriquece o nosso conhecimento, enriquece nossa vida espiritual, enriquece a nossa vida de relacionamento com Deus, né? Então, vamos refletir um pouco sobre como que a graça de Deus se relaciona com outras doutrinas, outros conceitos que nós encontramos dentro da Bíblia. Vamos começar primeiro falando a respeito sobre a respeito daquilo que mais grita nesse texto aqui, que é a salvação. Como a graça de Deus se relaciona com a salvação, né? Como que nós podemos ver a graça de Deus se relacionar com a nossa salvação, com a salvação? Esse texto ele deixa muito claro, como eu falei, é algo que grita nesse texto aqui, né? Quando você abre esse trecho, se é que você já não conhece esse texto de cor, se você já não memorizou esse texto aqui, mas quando nós abrimos esse texto, aquilo que grita na nossa cara é salvação. Esse texto está falando de salvação e ele deixa muito claro que a graça de Deus tem um papel fundamental na nossa salvação, na minha e na sua salvação. Como o próprio Paulo escreve aqui, pela graça vocês são salvos, né? Significa que a graça ela é primordial na nossa salvação. A graça ela é fundamental para a salvação. E utilizando aqui o sentido que o texto mesmo dá, a graça ela é o único instrumento pelo qual Deus nos concede salvação, pelo qual Deus nos reconcilia com Ele. A graça é o único instrumento pelo qual Ele faz isso. A ideia de Paulo aqui é de instrumentalidade mesmo. Quando ele diz, porque pela graça vocês são salvos, né? A ideia desse pela graça é um instrumento. A graça é um instrumento para a nossa salvação e é o único instrumento que Deus utiliza para que nós pudéssemos receber salvação que vem dele. Só que como que nós vamos receber isso? Como que nós podemos receber esse favor imerecido de Deus, da salvação? O texto dá a resposta, por meio da fé, né? Aqui é interessante, eu quero deixar isso bem claro. A preocupação de Paulo nesse texto é com o que a salvação é na prática. Paulo está preocupado com o que a salvação é de fato na vida cristã. Ele não está preocupado com como isso acontece. Ele não está preocupado com algumas sequências de fatos. Ele não está preocupado com a sistematização disso nesse momento. Paulo está preocupado com como a salvação é na prática. O que ela é na vida cristã mesmo. Então, independente de como que isso aconteça, independente de qualquer posicionamento teológico nesse sentido, Paulo apresenta a salvação como um presente concedido por graça e aceito pela fé. Independente de qualquer posicionamento teológico, o texto é enfático e é claro. As possibilidades que existem dentro da teologia, elas não vão discordar nesse ponto. Elas não vão discordar com o fato de que esse texto, nesse texto, Paulo está dizendo que a salvação ela é um presente concedido por graça, aceito por fé. É simplesmente isso, né? Para que as pessoas elas possam desfrutar das bênçãos da salvação que vem de Deus, elas precisam apenas de fé. Apenas de fé. Né? E eu faço questão de dizer que é apenas, porque é somente isso. É só isso, é uma coisa só, é fé. Não é uma lista de várias coisas, é fé. Como você pode aceitar? Por isso que eu disse que Paulo, ele está preocupado com a prática.
Ele está preocupado com o que isso significa na prática dentro da vida cristã. Ele não está preocupado agora em estabelecer problemas, né? Ele não está preocupado em apresentar tensões nesse momento, em solucionar tensões, muito menos, né? Paulo ele está preocupado em ensinar os efésios sobre o que a salvação é na prática. O que a salvação é na simplicidade da vida prática, né? Naquilo que nós podemos ver com muita tranquilidade, que podemos até dizer que seja palpável com os olhos, né? Algo muito simples de nós conseguirmos enxergar. É isso que Paulo está preocupado nesse momento. E a salvação, ela é apenas, as pessoas, para serem salvas, elas precisam apenas de fé. Porque é uma coisa só e porque a fé não é nada que nós possamos empregar algum tipo de esforço. Porque tudo aquilo que nós empregamos algum esforço nos dá noção de merecimento, né? Nós sentimos que merecemos um salário ao final do mês porque nós empregamos muito esforço nos nossos trabalhos, né? Naquilo que nós fizemos. Então nós merecemos o nosso salário, nós merecemos o pagamento, né? Mas salvação não é assim. Por isso que Paulo diz que é pela fé. Como nós podemos aceitar isso? Por fé. Uma coisa que é simples, como a fé. E a fé é de fato algo muito simples. A fé, eu gosto de pensar na fé como sendo algo tão palpável e básico como um órgão no corpo humano. Assim como todas as pessoas têm um fígado, todas as pessoas têm fé, né? É tão comum nas pessoas como um órgão. E todas as pessoas, de fato, têm fé, né? Por mais que sejam pessoas que negam a fé cristã, por exemplo, elas acreditam em outras coisas, porque fé é aquilo que nós acreditamos sem podermos ver ou sem podermos provar, né? Aquilo que nós não podemos ver ou provar que está ali, nós acreditamos pela fé. E todos temos algumas coisas que nós cremos. Então a fé, ela é uma coisa simples. E Deus, ele escolheu essa coisa simples que todos nós temos, chamada de fé, como resposta da nossa salvação, que ele nos concede. A fé, que é essa coisa simples, ela é uma resposta nossa à salvação que Deus nos concede. E isso tudo é para Deus enfatizar a nós que isso não vem de nós. Para isso ficar bem claro nas nossas mentes, nos nossos corações, que isso não vem de nós. Isso não parte de nós. É um presente de Deus. Por isso que Deus ele escolhe essa coisa simples, chamada fé, como uma resposta nossa. A graça de Deus, como uma resposta nossa à salvação que Ele concede por sua graça, né? Por isso que a salvação, ela é pela graça mediante a fé, como o texto diz. Ela não sai de nós, ela não parte de nós. Ou seja, a salvação, ela não parte de uma iniciativa nossa. Ela não parte disso. Não somos nós que temos iniciativa na direção de Deus. Isso que Paulo quer dizer quando ele escreve que isso não vem de vós, isso não vem de nós. É dom de Deus. É isso que significa. É literalmente isso não sai de nós ou de vós. Isso não sai de vocês. Isso é dom de Deus. Não é algo que está em vocês e uma iniciativa que parte daqueles que precisam de salvação. É algo que parte de Deus, como um presente de Deus, através da graça, né? Por isso que Paulo ele escreve enfaticamente, isso não vem de nós, não vem de obras. Ele fala no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie, né? A salvação ela não parte de nós, ela não parte de nenhum esforço, por isso que ele fala que é mediante fé, e ele é enfático em dizer que não é mediante obras, não é por meio das obras e nem sai de obras, né?
Biblicamente a gente percebe essa contraposição entre obras e fé. O entendimento de que as obras são coisas que nós empregamos esforço, são coisas que nós fazemos literalmente, na prática, de forma física, né? E a fé não está nesse campo físico. A fé é algo que está dentro de nós, é algo que nós acreditamos. A fé não é uma obra, né? E nós podemos aceitar isso somente através da fé. Porque se fosse por uma obra, se fosse pelos nossos esforços, que nós dessemos uma resposta à salvação concedida por Deus, nós teríamos sim um senso de merecimento. Nós iríamos pensar que não, mas eu fiz por merecer isso aqui. Porque eu não tinha a minha parte do acordo. Eu cumpri. Se eu cumprir a minha parte do acordo, eu mereço. Entendeu? Nós iríamos tratar dessa forma. Porque nós somos pecadores. E dessa forma nós estamos usurpando a glória que é de Deus. Percebe como às vezes são coisas muito mais sérias do que parecem? Nós estaríamos usurpando glória que pertence a Deus. Toda glória, toda honra pertencem somente a Deus. Toda glória, toda honra, elas pertencem a Deus porque a glória é algo que nós temos que render, que oferecer aquilo que está acima de nós. Né? E o único ser do universo que não tem nada e nem ninguém acima dele é Deus. Por isso Deus merece toda a honra e toda a glória. E qualquer coisa que façamos que nos faça vangloriar-nos, que nos faça oferecer glória a nós mesmos, isso faz de nós usurpadores da glória de Deus. Por isso que a salvação ela é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá e que nós o aceitamos pela fé. Nós não o aceitamos por nada que nós possamos empregar algum tipo de esforço, para que ninguém se glorie nisso, para que ninguém ache que fez por merecer isso, porque isso é pela graça. A salvação é pela graça, é um dom, um presente de Deus. É dessa forma que a graça de Deus se relaciona com a salvação. A graça ela é o único instrumento através do qual Deus nos concede salvação. É assim que a graça se relaciona com a salvação. Em segundo lugar, uma segunda doutrina que podemos encontrar e estabelecer uma relação com a graça de Deus é a soberania de Deus. Né? Como que nós podemos ver a graça de Deus se relacionar com a sua soberania? Acredito que por muitas vezes nós queremos separar esses dois atributos de Deus. Nós queremos separar a graça de Deus e soberania de Deus. Né? Recentemente eu li um livro chamado A Regra do Amor, do autor Jonathan Leeman, e ele escreveu a respeito de uma distinção, de uma separação que nós fazemos entre amor e autoridade. Que eu queria fazer uma correlação do amor com a graça e a autoridade e soberania. Então, da mesma forma como existe uma separação que nós fazemos entre amor e autoridade, essas coisas não se misturam, né? Isso que nós entendemos cultural e socialmente. Eu queria também aplicar isso a como nós tratamos graça e soberania de Deus. Né? Ele escreve um trecho do seu livro, ele diz o seguinte, da forma como nós pensamos culturalmente, são suposições que nós temos. Nós pensamos que amor e autoridade não tem nada a ver um com o outro. A autoridade, ela restringe. O amor, ele liberta. A autoridade explora. O amor, ele dá poder. A autoridade rouba a vida. O amor poupa a vida. Né? Ele escreve isso para mostrar como que nós, culturalmente, nós fazemos uma dissociação, ou seja, nós fazemos uma separação entre amor e autoridade. Né? A nossa cultura, a nossa sociedade fazem isso com amor e autoridade, e o mesmo se aplica da graça e a soberania de Deus. Às vezes nós não conseguimos ver como
essas coisas se encaixam. Às vezes eu creio que nós pensamos que se Deus é soberano, ou seja, se é o ser supremo do universo, se ele tem a mais alta posição no universo, ele é o mais poderoso de todos, tendo tudo debaixo do seu controle e comando constantemente, nós pensamos que Deus ele é um tirano, que Deus ele é um ditador. E dessa forma ele não pode ser gracioso. E também, do outro lado, nós pensamos que se Deus ele é gracioso e compassivo, ele não pode exercer soberania, a menos que ele seja um tirano, né? Ele está sempre refém do seu próprio amor e compaixão. É claro que talvez você ouviu isso e já pensou, mas isso é loucura, né? Isso é loucura. E é mesmo loucura, né? São absurdos que eu estou citando aqui. Mas é porque, às vezes, nós tratamos dessa forma. Porque nós, às vezes, queremos olhar para Deus com base nos nossos padrões que temos culturais, nos nossos padrões sociais, onde existem soberanos autoritários que não amam e não demonstram graça, e onde existem graciosos e compassivos que não conseguem governar, que não conseguem exercer a autoridade. Nós pensamos então que essas duas coisas elas são completamente opostas. Por causa desses exemplos que nós vemos na sociedade, na nossa cultura, onde existe uma contraposição de amor e autoridade e de graça e soberania, nós pensamos que essas duas coisas não podem se encontrar em uma mesma pessoa, em um mesmo alguém. Mas elas se encontram em Deus. Deus ele é um Deus gracioso e amoroso, mas ele também é um Deus soberano e cheio de autoridade, né? E sempre que nós tentamos enquadrar Deus nos padrões que nós temos de nós mesmos, nas nossas definições de amor e de a soberania, nós nunca vamos conseguir encaixar as peças. Porque não é a nossa definição que importa, entende? É como Deus define isso. O que Deus define por amor é o que é de fato o amor. Não aquilo que nós pensamos sobre o amor. O que Deus define como autoridade, como soberania, é o que de fato é autoridade e soberania. Não aquilo que nós enxergamos por aí em certos governos, não aquilo que nós enxergamos por aí com certos chefes, patrões, coisas assim, né? Não é aquilo que está à nossa volta que dita a definição das coisas, dos conceitos, mas é sim aquilo que Deus nos ensina. Nós precisamos olhar para Deus com base naquilo que Ele nos ensina. E Paulo fala a respeito disso. Ele fala sobre alguns aspectos da soberania de Deus nesse texto aqui, no verso 10. Quando ele diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Né? Aqui nós vemos a soberania de Deus quando Paulo lhe fala que nós somos feitura dele. Ou seja, nós somos obra criada pelas mãos de Deus. Nós somos coisa feita por Deus, é o que ele fala literalmente. E tudo que existe foi criado por Deus. Todo o universo, então, ele está sob a autoridade de Deus. Todo o universo ele está abaixo dessa autoridade de Deus. Essa é uma demonstração clara da soberania de Deus. É uma demonstração clara de que Ele é a autoridade máxima e é o poder supremo de todo o universo. Mas esse mesmo texto nos mostra a graça de Deus. O mesmo texto que fala a respeito de soberania, que mostra essa soberania de Deus, dizendo que nós somos criatura dele, somos criados em Cristo Jesus, ele também apresenta uma manifestação gigantesca da graça de Deus. Justamente quando ele diz que somos criados em Cristo Jesus. O texto ele fica meio dividido assim. Nós somos feitura de Deus. Deus é soberano. Ele é o Criador soberano do universo. Mas nós somos criados em Cristo Jesus. É a manifestação da graça de Deus. Aqui, para a gente entender, a gente precisa recorrer à língua original que o texto foi escrito, que é o grego. Quando nós recorremos ao grego, nós entendemos o verdadeiro sentido de cada palavrinha que Paulo usa nesse momento. E é principalmente essa palavra criados que faz toda a diferença, uma compreensão mais completa dela. Porque a ideia dessa palavra usada por Paulo, ela remete a algo que retornou de um estado de desordem e selvageria.
Quando Paulo diz criados em Cristo Jesus, a ideia é de que nós, como criaturas de Deus, toda a criação de Deus perfeita, ela foi corrompida pelo pecado e então ela foi de fato quebrada e ela precisa ser construída novamente. Ou seja, ela precisa ser feita uma nova criatura. Essa é a ideia do criados em Cristo Jesus. Né? É literalmente, nós retornamos do nosso estado de desordem em Cristo Jesus. Nós retornamos a Deus da nossa vida de pecado, do velho homem. Nós retornamos a Deus em Cristo Jesus. Essa é a ideia do criados em Cristo Jesus. É o nascer de novo. É a regeneração, né? É o sermos nova criatura que acontece somente em Cristo Jesus. E o que é isso? O que é essa nova criatura? O que é essa reconciliação que nós temos com Deus? É a manifestação suprema da graça de Deus. Deus tem nos concedido Cristo para que por intermédio dele nós pudéssemos nos reaproximar do Criador soberano. Essa é a manifestação da graça de Deus. E é exatamente assim que a graça de Deus se relaciona com a sua soberania. Deus, em sua graça e soberania, ele nos concede um Redentor chamado Jesus Cristo. Para que por meio dele, por meio de Cristo, nós pudéssemos nos reaproximar do Criador soberano. Deus faz uso de sua soberania e graça juntamente para nos conceder um Redentor, alguém que nos resgata da sujeira que nós estávamos. Isso tudo é soberania de Deus. É Deus estando no controle das coisas. É Deus sendo a autoridade máxima e suprema sobre o universo. E por isso Deus ele nos concede, junto com sua graça, ele nos concede um Redentor. Para que dessa forma a gente pudesse se reaproximar dele, o Criador soberano. E que pudéssemos viver para a sua glória e desfrutar eternamente dessa glória de Deus. É dessa forma que a graça de Deus e a soberania, conceitos que às vezes parecem opostos, às vezes nós precisamos constantemente estar lembrando e juntando essas duas coisas para ter uma visão um pouco mais completa a respeito dos atributos do caráter de Deus, daquilo que ele pelo menos nos revela na palavra. Né? Mas é assim que essas duas coisas se complementam e se relacionam. Deus, em sua graça e soberania, nos concede em Cristo, para que pudéssemos nos reaproximar dele, o Criador soberano. Em último lugar, como é que nós podemos ver a graça de Deus se relacionar com santidade? Esse é um terceiro conceito bíblico que nós podemos identificar que se relaciona de maneira muito próxima com a graça de Deus. A santidade. Como podemos ver a graça de Deus se relacionar com a santidade, com a nossa vida de santidade? Tá? Buscar a relação entre graça e santidade é muito importante, é extremamente importante, porque nós temos uma tendência de substituir uma coisa pela outra. Nós constantemente estamos invertendo a graça com santidade. Constantemente nós não conseguimos encaixar essas duas coisas no mesmo espaço. Por isso nós invertemos elas. Né? Um momento nós falamos de graça, em outro momento nós falamos de santidade. Onde nós falávamos de graça antes? Eu não sei se isso se deve a uma herança cultural que nós temos ou se é pelo pragmatismo de uma facilidade para entender o que é santidade e o que é a graça. Só que o que parece é que nós invertemos graça e santidade. Né? A graça de Deus ela é enfatizada quando nós pregamos ao não convertido, por exemplo. Quando nós pregamos ao não convertido, nós falamos sobre graça de Deus, graça de Deus. Mas após a conversão, parece que tudo aquilo que nós falamos de graça de Deus, nós invertemos por vida de santidade. Nós tratamos aquilo que nós falávamos da graça de Deus, nós começamos a falar sobre vida de santidade, a ponto de até mesmo pensarmos que a santidade é o que assegura a nossa salvação. É o que faz com que a gente pudesse segurar a nossa salvação nas nossas mãos, através da nossa vida de santidade. Né?
Algo que eu queria fazer um parênteses aqui é que salvação não se perde, tá bom? Salvação não se perde. Nós estamos selados. Quando nós somos salvos, Deus nos concede Espírito Santo. E nós somos a habitação do Espírito Santo nesse momento. E nós vemos na própria carta aos Efésios, no capítulo 1, os versos 13 e 14, nós vemos que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse selo ninguém tira, entende? Nós estamos selados. Nós não podemos perder isso. Nós não perdemos essa salvação. Apenas um parênteses que eu queria fazer aqui. Mas o que nós fazemos é inverter. É como se nós pegássemos esse texto que diz, pela graça sois salvos, e disséssemos, pela santidade sois salvos. Né? Por mais que falar nesses termos é um pouco difícil de assumir ou identificar que nós fazemos isso, mas nós fazemos isso na prática. Talvez a gente não consiga identificar assim, eu não falo isso, eu não ajo dessa forma. Só que na prática, em questões às vezes pequenas e sutis, nós agimos assim. Nós atribuímos um poder à santidade que não foi concedido a ela. Né? Nós vamos entender um pouco mais para frente qual é o lugar da santidade, como podemos aprender isso corretamente. Só que alguns exemplos de quando que nós invertemos santidade e graça, quando nós valorizamos mais aquilo que as pessoas pensam de nós do que aquilo que nós realmente somos em nosso interior, do que aquilo que nós realmente somos no íntimo do nosso ser. Né? Um exemplo, quando a gente se preocupa mais com o que as pessoas estão pensando de mim do que com o que eu realmente penso dentro de mim. Quando eu me preocupo mais com aquilo que eu vou transparecer do que com os meus pensamentos sujos, né? Por exemplo, Jesus falou sobre isso enfaticamente, né? Eu não vou cometer assassinato, jamais. Nunca vou fazer isso, né? Só que eu odeio pessoas a um ponto, entende? Aí a gente está se preocupando muito mais com o externo, mas não se preocupa com os pensamentos. Não se preocupa com as nossas ações internas, com os pensamentos que nós temos, com quem nós verdadeiramente somos, o nosso íntimo. Nesse momento, nós invertemos graça por santidade. Porque nós estamos muito mais preocupados com transparecer uma vida santa do que com de fato vivermos debaixo da graça de Deus, sendo empurrados a uma vida santa. Ou quando então nós queremos ensinar as pessoas de que elas precisam mudar suas práticas antes da gente ensinar a respeito da graça de Deus, ou a respeito daquilo que de fato muda o coração. Nós queremos que as pessoas elas se maqueiem por fora, mas não mudem aquilo que está dentro. Isso é inverter santidade por graça. De forma muito sutil, nós invertemos a mudança interna produzida pela graça de Deus pela mudança externa marcada por uma vida de santidade. De maneira muito sutil, nós fazemos essa inversão. Nós queremos substituir a mudança interna que é produzida pela compreensão da graça de Deus, uma mudança interna que aí ela aflora e gera frutos e parte para as nossas ações. Nós substituímos isso pela implementação de uma lista de coisas a serem feitas que vão transparecer, fazer uma mudança externa, uma maquiagem, marcado por uma vida supostamente de santidade. Nós não podemos inverter essas coisas. E aqui eu não estou dizendo que a santidade deve ser ignorada, muito pelo contrário. A santidade precisa ser enfatizada constantemente. Nós precisamos ensinar sobre vida de santidade constantemente. Porque nós nos acomodamos com certas coisas. Nós precisamos sempre estar falando sobre santidade, sobre como manter nossa vida de santidade. Pessoas que vivem em santidade, mas sem compreender corretamente o espaço dessa vida de santidade, ou melhor, a motivação dessa vida de santidade, elas desenvolvem uma fé fraca,
Uma fé que ela, na realidade, ela é facilmente abalada. Não que ela seja fraca em si, mas ela é facilmente abalada por questionamentos que podem vir de outras pessoas ou até mesmo dela mesma. Por isso que a santidade, a vida de santidade, ela precisa ser ensinada no contexto e com os fundamentos certos. Porque quando nós ensinamos santidade com os fundamentos corretos, uma pessoa de fato entende os fundamentos da vida cristã, quando ela entende o que Cristo fez por ela, quando ela compreende quem ela de fato é sem Cristo e por que ela precisa de Cristo, e ela entende a graça de Deus e o que deve motivá-la a viver uma vida santa, então o fundamento se torna firme, o alicerce é firme para sustentar uma vida de santidade. Quando não há esse alicerce, a vida de santidade ela pode simplesmente acabar. Porque outras pessoas às vezes vão questioná-la, mas por que você está fazendo isso? Por que você está vivendo dessa forma? Por que você faz essas coisas, sabe? Por que você não aproveita? A vida é uma só. São questionamentos que podem fazer ela pensar. E realmente, eu não sei por que eu faço isso. Né? Não sabe a motivação, não sabe os porquês de viver uma vida santa. E às vezes, esses questionamentos podem partir de dentro de nós. Nós podemos perguntar, mas por que eu estou fazendo isso, sabe? Se nós não tivermos as respostas certas, se nós não tivermos a motivação correta para uma vida de santidade, a fé que desenvolvemos se torna uma fé frágil, que pode ser facilmente abalada por esses questionamentos. Né? A vida santa ela é importantíssima, mas ela parte de uma compreensão correta da graça de Deus. Né? Como que nós podemos aprender sobre essa santidade com a graça de Deus? Veja aquilo que Paulo ensina no decorrer do verso 10. Quando ele diz assim, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba que Paulo ensina aqui que nós, que somos reconstruídos em Cristo Jesus, essa é a ideia do criados em Cristo Jesus, que nós já falamos no verso no ponto anterior, nós que somos reconstruídos em Cristo Jesus, regenerados, nova criatura, nós somos lançados na direção de uma vida de santidade que é marcada por boas obras. Veja, quando Paulo fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, esse para é uma preposição. Ela indica esse movimento, entende? Ela indica essa movimentação de que nós somos criados em Cristo Jesus, lançados na direção de algo. É para viver essas boas obras. E aí ele complementa essas boas obras que Deus preparou de antemão. Deus já havia preparado isso para que nós pudéssemos andar nelas. Deus já havia preparado um estilo de vida que é chamado de vida santa, uma vida de santidade, uma vida. Isso que significa santidade. Santo é aquilo que é separado. Isso que significa santo. É aquilo que foi separado por Deus, né? Deus, ele preparou de antemão uma vida santa para que a gente pudesse caminhar por ela, para que a gente pudesse viver de modo que agrada a Ele. Por isso, Ele separou isso, entende? Para que a gente pudesse viver de modo que agrada a Ele. Deus, em sua maravilhosa graça, Deus ele nos concede um manual para a vida santa, um manual para uma vida que é repleta de boas obras, obras que Ele mesmo tinha preparado para que a gente pudesse caminhar por elas. Esse manual se chama Bíblia. Deus preparou esse livro maravilhoso para que nós pudéssemos tratar isso como um manual para a nossa vida, como a verdade, a palavra da verdade para nós. Em meio a tanto relativismo do que é certo e do que é errado, esse livro nos mostra o que é correto. Esse livro nos mostra o passo a passo para uma vida santa. E Deus também, Ele nos concede em sua graça uma novidade de vida, para que a gente possa se reaproximar de Deus, se reaproximar dele mesmo através de Jesus Cristo. Entende? É impossível não notar como essas manifestações da graça de Deus, Ele nos concedendo um manual para uma vida santa, Ele nos concedendo obras
que Ele preparou de antemão para que a gente pudesse andar por elas. Um caminho, um estilo de vida diferenciado, chamado de vida santa. Deus preparou tudo isso. Isso tudo é manifestação da graça dele. E isso nos empurra na direção de uma vida de santidade. É impossível olhar para essas manifestações da graça de Deus e não enxergar que a graça de Deus nos empurra a uma vida de santidade. A graça de Deus, ela nos pressiona a isso. Porque Deus nos concede meios para isso. Deus nos concede meios para que a gente possa viver uma vida para o agrado dele. Ele nos concede isso. Deus nos concede a igreja. Deus nos concede pessoas que possam nos ensinar, mestres, pastores. Deus nos concede pessoas, mentores sábios para nos ajudarem. Deus nos concede pessoas inteligentes para escreverem textos e livros. E muitos livros para que a gente possa aprender disso. Deus nos concede diversas coisas, comunhão com os irmãos, parceiros de vida cristã. Deus nos concede tudo isso para nos ajudar a vivermos uma vida santa. Deus nos concede todas essas coisas. Deus nos empurra na direção de uma vida santa. Nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos caminhar dessa forma. Muito interessante a forma como esse texto trabalha esse final do verso 10, quando diz assim: obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse andássemos, a palavra grega para andássemos, ela traz uma ideia de um pé após o outro, né? De pisar ao redor. Você vai pisando um atrás do outro por um espaço. Essa aqui é a ideia de andar, né? É o passo a passo, entende? Deus, ele preparou um estilo de vida para que a gente seguisse passo a passo, e ele nos deu um manual, que é esse livro aqui. Nós temos passo a passo aqui. Nós temos aqui o manual de instruções para uma vida santa, para uma vida que agrada a Deus. Não é uma vida que nós levamos para obtermos algo, você entende isso? Não é uma vida que nós temos, uma vida de santidade, uma vida separada por Deus, para que a gente obtenha algo. É importante dizer isso. Nós levamos essa vida porque nós obtemos algo. Porque as pessoas que são criadas em Cristo Jesus, que são regeneradas por Cristo, elas são lançadas na direção das boas obras. Elas são lançadas na direção de uma vida santa, marcada por boas obras. Por isso, não resista a isso. Não resista a esse lançamento que acontece nas nossas vidas. Nós somos lançados na direção de uma vida que é uma vida santa, uma vida marcada por boas obras. Não lute contra isso. Não resista a isso, entende? Não faça isso. Abrace isso. Não abrace por interesse com algo. Não viva uma vida de santidade superficial apenas para receber algum tipo de status, ou então apenas para receber alguma regalia. Não faça isso. Fundamento errado isso. Entende? Nós devemos viver uma vida santa porque nós somos pessoas regeneradas em Cristo Jesus. É porque nós somos salvos que nós vivemos uma vida santa. Entende? É dessa forma que a graça de Deus se relaciona com a nossa santidade. Agora eu queria resumir tudo isso que nós falamos, dizendo para você o que nós devemos guardar disso tudo. Primeiro, nós devemos
entender que a graça de Deus é o único instrumento pelo qual nós somos salvos. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Não tem segredo. É isso. É pela graça de Deus. O único instrumento pelo qual nós somos salvos é a graça de Deus. E ponto final. Em segundo lugar, a graça de Deus, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela nos reaproxima do soberano e ela revela a soberania de Deus. Essa graça, ela não é distinta da soberania de Deus. Ela nos reconcilia com o soberano Criador que é Deus. E ela revela Ele como soberano Criador. Ela revela a soberania de Deus. A graça de Deus faz isso. Em terceiro e último lugar, que você deveria ficar, a graça de Deus, ela nos empurra a uma vida de santidade. Ela nos lança na direção de uma vida santa. Por causa da graça de Deus, Ele nos concede um manual passo a passo de como nós devemos viver a nossa vida. De como nós devemos viver uma vida inteiramente para o agrado dEle. Que nós possamos aproveitar isso, não resistir a isso, que possamos olhar para essa realidade de que Deus nos oferece a salvação por meio de sua graça, que Ele é glorificado nisso, que possamos olhar para essa realidade e que possamos nos humilhar na presença de Deus, entendendo que Deus, nós não somos merecedores, eu não sou merecedor de nada disso, não há nada que eu possa fazer para merecer isso. Que a gente possa ver como Deus é belo em sua soberania mediante tudo isso. Entende? Que a gente possa olhar para Deus, esse Deus gracioso que nos concede salvação por meio da graça. Que a gente possa se humilhar na presença dEle e louvar a beleza dEle. Porque Ele é belo. Em sua soberania, Deus é belíssimo. É maravilhoso. É supremo. É algo supremo. Deus é o ser supremo do universo. Pensa nisso um pouco. Pensa no que é que você pode ajoelhar na beira da sua cama antes de dormir e você pode conversar com o soberano do universo. Pensa o que é isso. Maravilhoso. Isso só pode acontecer pela graça, entende? Isso só pode acontecer porque Deus é gracioso. E que nós possamos também olhar para a vida de santidade que nós precisamos levar. E que nós possamos, de fato, não resistir. Aproveitar o impulso que a graça nos dá e ir para o abraço de uma vida de santidade. Abraçar isso com toda a nossa força. Né? Viver, de fato, para o agrado de Deus. Inteiramente para o agrado dEle. Aproveitar de todas as ferramentas que Deus nos dá para isso. Para uma vida de santidade. Porque tudo isso é fruto da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que possamos olhar para a salvação, para a soberania de Deus, para a nossa santidade, para a vida de santidade que precisamos levar, com os óculos da graça de Deus. Entendendo que ela se relaciona com tudo isso. Que a graça de Deus se relaciona com a salvação, com a soberania de Deus, com a nossa santidade. E ela complementa tudo isso, fundamenta tudo isso. Que nós possamos, de fato, aplicar isso às nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede, ó Pai. Agradecemos pelo culto que podemos desfrutar, mesmo que podemos ter essa forma mais dinâmica e infelizmente distante, mas nós agradecemos a Ti, Senhor, porque mesmo distante nós podemos cooperar uns com os outros, podemos ajudar, motivados por amor mútuo, podemos ajudar uns aos outros nessa motivação e abençoar a vida uns dos outros com o nosso trabalho, abençoar a vida uns dos outros, ó Pai, com o nosso serviço, ó Deus, com a forma como nós estamos servindo ao Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a sua graça,
que possamos experimentar, ó Deus, a sensação de ficarmos maravilhados e extasiados com a sua graça, Pai. Que possamos olhar para a sua graça, Deus, e identificar como que ela muda de fato a forma como nós enxergamos as coisas. Como que a sua graça muda a forma como nós olhamos para a nossa salvação, para um presente que o Senhor nos dá, ó Pai. Como que a tua graça muda a forma como nós olhamos para a tua soberania e como que a tua graça revela o Senhor como Deus soberano, como autoridade máxima, como ser supremo de todo o universo, ó Pai. Nós te louvamos por isso e nós, ao mesmo tempo que nos ajoelhamos prostrados e humilhados, porque reconhecemos que não somos merecedores de presente tamanho que é a salvação, nós também levantamos nossos olhos a Ti e rendemos louvor ao Senhor. E oferecemos toda a honra e glória ao Senhor, porque o Senhor é um ser supremo, porque o Senhor é o soberano Criador, ó Pai. Nós só podemos fazer isso por causa da Tua graça, compreendendo corretamente o que é a Sua graça, Pai. E eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de santidade empurrados pela Tua graça. Que possamos olhar para tudo o que o Senhor faz, mesmo sem merecermos. O Senhor deixa a Tua palavra para nós, ó Deus. O Senhor nos oferece redenção, uma chance de nós sermos resgatados pelo Senhor através de Jesus Cristo. Tudo isso nos empurra na direção de uma vida que Te agrada, Pai. Possamos entender que essa vida santa que devemos viver, ela não é nada que nós fazemos para merecer algo do Senhor. Ela não é nada que nós fazemos para recebermos algo, mas ela é algo que nós fazemos porque nós já recebemos algo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entendermos isso. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida santa, inteiramente por Seu agrado, porque o Senhor nos resgatou e porque o Senhor nos separou, ó Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Essa é a minha oração, ó Deus, que o Senhor abençoe nossos corações e nos ajude a abraçarmos essa vida santa na compreensão da Tua graça. Essa é a minha oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém.
Amém.